Olá, paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem com toda a sua família. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da EBD, da classe dos adultos, das revistas da CPAD. Estamos estudando Aviva a Tua Obra, uma revista, são lições muito práticas, abençoadoras para o povo de Deus. E hoje nós já vamos para a lição de número 6, que vai ser ministrada em classe no dia 5 de fevereiro de 2023. O título da nossa lição é o Avivamento no Ministério de Pedro. Já vimos aí 5 lições abençoadas e agora vamos para a lição de número 5, que é o avivamento na vida de Pedro. Então nós vamos estudar algumas coisas sobre a vida de Pedro. O textuário da nossa lição diz: E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática é bem curtinha, mas objetiva e forte, que diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. A leitura bíblica em classe, é muito importante que você faça a leitura, está em Atos 2, capítulo 2, versículos 14 a 24, que diz: E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então este é o texto de Atos 2, versículos 14 a 24. A palavra-chave da nossa lição de hoje é ministério. Nós vamos ver Deus agindo, vamos ver Pedro antes do avivamento, do Pentecostes, e Pedro depois do Pentecostes. Então nós vamos fazer agora uma apresentação da lição, dos tópicos, que eu chamo de introdução. No primeiro ponto nós vamos ver Pedro antes do Pentecostes. Temos aí as duas atitudes de Pedro, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos estar vendo, aqui, o primeiro ponto que nós vamos estar estudando. Pedro antes do Pentecostes. Depois, o segundo ponto, Pedro após o Pentecostes. Então já vimos no primeiro, vamos ver antes, e depois vamos ver após o Pentecostes. Então Pedro batizado no Espírito Santo, vamos ver nesse ponto.
Pedro e a cura do coxo, Pedro avivado em outras ocasiões. Vamos ver nesse ponto algumas ocasiões em que Deus usou Pedro, né, daquilo que era da sua vontade. Também, no ponto 3, o avivamento de hoje e a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Então nós vamos ver que a igreja atual e o Pentecostes, o tempo de multiplicação da iniquidade e a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Que coisa abençoada, né? É bênção de Deus. Então vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição, que tem por título Pedro antes do Pentecostes. Pedro antes do Pentecostes. Então, as duas atitudes de Pedro. Então, nós temos duas atitudes de Pedro aqui, uma positiva e outra negativa. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16. Jesus ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. Mateus capítulo 16. Ele pergunta o seguinte para os seus discípulos, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Está no versículo 13 do capítulo 16. E aí, alguns discípulos deram algumas dicas do que o povo falava de Jesus. Porém, no versículo 16, Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia, né? Digamos assim, elogia esta resposta, dizendo que essa resposta veio direto de Deus. Ele diz: Simão, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui é uma atitude positiva de Pedro, mas também vemos no mesmo contexto, no mesmo capítulo, uma atitude negativa, lá no versículo 21, né? A Bíblia diz que desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está falando da sua morte. E aí Pedro, ele toma Jesus à parte, diz aí o versículo 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum isso te acontecerá. Então nós temos aqui Pedro antes do Pentecostes, né? Um Pedro inconstante. No mesmo capítulo, ele está recebendo uma revelação de que Jesus é o Cristo, e no mesmo capítulo ele está dizendo que Jesus não pode morrer na cruz, né? E essa era a vontade de Satanás, de que Jesus não morresse em função da nossa salvação. Então vimos aí duas atitudes de Pedro. Subtópico 2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então nós não vamos ler os versículos aqui, mas você pode procurar na sua Bíblia aí, né? E ler. A primeira negação de Pedro está em Mateus 26, as 3 estão em Mateus 26, né? A primeira está no versículo 69 e 70, tá bom? A segunda no versículo 71 e 72, e a terceira negação no versículo 73 e 74. Na sequência aí, nós temos aí as 3 negações de Pedro. E cumpriu-se aquilo que Jesus falou. Jesus falou para Pedro, né? Que ele iria negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí, o versículo 75 diz, do capítulo 26 de Mateus: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então nós temos aí um Pedro antes do avivamento
do Pentecostes. Um Pedro inconstante, ora, antes da negação, né, Jesus falou, vocês vão me abandonar, e Pedro diz, não, todos aí podem te abandonar, menos eu, confiando na sua autossuficiência, que ele acreditava ter, porém não teve, e aí negou Jesus 3 vezes, como o próprio mestre profetizou ali para ele. Ok? Nós vamos ler a sinopse desse ponto, está aí na sua revista. Diz assim, o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo, que nós vamos ver no ponto de número 2, bom? Ponto de número 2, nós vamos estar vendo aí esse ponto. Então, Pedro agora, após o Pentecostes. O subtópico 1 diz, Pedro batizado no Espírito Santo. Pedro estava com os quase 120 discípulos ali no cenáculo e o Espírito veio, eles falaram em línguas e Pedro estava ali no meio e ele também foi batizado no Espírito Santo e falou também em línguas, né? É o famoso texto do Pentecostes, que é Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Nós temos aí o versículo 13. 13, né? E 14, nós vemos agora um Pedro diferente, Pedro corajoso, um Pedro constante. Então, quando as pessoas que estavam ali, né, judeus que habitavam em outras regiões, que falavam diversas línguas, quando eles viram aquele barulho, os discípulos falando na língua deles, o versículo 12 diz que alguns se maravilharam, mas o versículo 13 diz que outros, zombando, diziam que eles estavam cheios de mosto. Então Pedro não é mais aquele Pedro inconstante, ele está cheio do Espírito Santo. Então o que acontece? Ele se põe de pé, né, com os 11, levanta a voz e vai começar a pregar para aquele povo. Então olha a diferença do Pedro antes do Pentecostes, do Pedro antes do avivamento, com o Pedro depois do avivamento. Que coisa interessante, né? E Jesus continuou usando Pedro. Temos aí o subtópico 2, e lá em Atos 3, né? Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. À porta do templo, chamada Formosa, havia um coxo pedindo esmola, né? E aí Pedro toma a palavra, né? A iniciativa, versículo 6 do capítulo 3 de Atos, diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saindo ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então Deus aqui está usando Pedro para agora curar em nome do Senhor Jesus aquele coxo. Que coisa interessante, né? No subtópico 3, nós temos mais algumas ocasiões em que Pedro também foi usado por Deus, né? Outras ocasiões em que Pedro foi usado por Deus. Então nós vemos aí o Pedro avivado em outras ocasiões. Lá em Atos 3, desse mesmo acontecimento, a partir do versículo 12 ali, né? Ele começa a pregar o seu segundo sermão, e a Bíblia diz que lá no capítulo 4, versículo 4 de Atos, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, na primeira pregação, quase 3.000, na segunda pregação, quase 5.000. Se você já ir para Atos 9, nós não vamos ler aqui, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas Atos 9, capítulo 9, versículo 33 e 34, você vai ver Deus usando Pedro para curar Enéas. Também Pedro avivado
em outras ocasiões, cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus com milagres. E aí no versículo 40 do mesmo capítulo 9 de Atos, você vai ver Pedro sendo usado por Deus para ressuscitar Dorcas, né? Uma mulher piedosa que temia a Deus, ela morre e ela iria fazer muita falta ali na comunidade. Pedro vai então e ora e ela é ressuscitada. Então nós vimos aí Pedro nesse ponto após o Pentecostes. Olha que contraste. Antes do Pentecostes, um Pedro inconstante. Após o Pentecostes, nós vemos um Pedro firme nas suas convicções e um Pedro sendo usado poderosamente diante de Deus, diante dos homens, usado por Deus poderosamente diante dos homens. Daí você vê a necessidade de um avivamento. Se você precisa de um avivamento, busque esse avivamento, né, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e ser usado por Deus nesta terra. Ok? Nós vamos passar agora para o ponto de número 3, né? Ponto número 3, mas antes, se você tiver algum comentário aqui, vamos ler aqui a sinopse, né? Do ponto 2, que diz: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Então você vai ver aí várias vezes que Deus usou o apóstolo Pedro. Então nós vamos para o ponto 3, mas se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários e nós vamos interagindo aí com você. Então vamos lá, ponto 3. Ponto 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Então, subtópico 1, a igreja atual e o Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes. Então tá aí. O que nós entendemos? Que a igreja, o nosso autor aqui, ele coloca o seguinte, que a igreja só experimentará um avivamento se voltar ao Pentecostes. Então a igreja atual, ela precisa buscar a Deus, voltar ao Pentecostes para receber realmente um verdadeiro avivamento. E esse avivamento Deus poderá, através deste avivamento, usar a igreja poderosamente. Ok? Usar a igreja com milagres, usar a igreja com poder. Deus pode fazer maravilhas no meio do seu povo, basta a igreja voltar ao arrebatamento. E aí no subtópico 2, tempos de multiplicação da iniquidade. A Bíblia diz em Mateus 24, 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Também Paulo, ele profetiza, digamos assim, a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, e versículo de 1 a 5, nós não vamos ler todo, mas você pode ler na sua Bíblia, né? Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então tem aí homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, e aí, né, toda sorte de característica negativa você vai ver neste texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nós já estamos vivendo estes dias. É só você dar uma olhada aí no contexto mundial para você ver, não contexto nacional, contexto mundial, até o contexto municipal, né, da cidade que você vive. Você vai ver que nós já estamos vivendo estes últimos dias. E aí depois, para encerrar o subtópico 3, nós temos aí a igreja será arrebatada. E aqui o autor, ele usa o texto de Mateus 25, do 1 ao 13, que é o texto das 10 virgens. Então a igreja só será arrebatada
se ela estiver avivada. Quando a trombeta soar, a igreja só vai subir quem estiver avivado, quem estiver em santidade, quem estiver trabalhando, não que a salvação seja por obras, mas que estiver em atividade. Só esses, então, serão arrebatados. Então, Jesus vai buscar uma igreja avivada. A igreja do arrebatamento é uma igreja avivada, ok? Então, nós vamos agora fazer uma recapitulação rápida. Mas antes aqui ler a sinopse do ponto 3, né, que é o resumo do ponto 3. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja, que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Então, o avivamento é uma necessidade de uma igreja que quer ser arrebatada, ok? Então, só recapitulando aqui, o que nós vimos? Vimos o Pedro antes do Pentecostes, um Pedro inconstante, um Pedro medroso, um Pedro que está negando Jesus. No segundo ponto, nós vimos um Pedro após o Pentecostes, transformado, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, sendo usado por Deus poderosamente, não tendo medo de pregar e de anunciar o Evangelho. E por fim, nós vimos o ponto 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Vimos aqui que a igreja atual precisa desse avivamento, o pecado está se multiplicando e a igreja que Jesus vai buscar é uma igreja avivada e cheia do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te abençoe, mas antes de terminar, eu quero convidar você se você não é inscrito ainda no canal, fazer a sua inscrição para nos ajudar aí, deixar o like aí, se você já chegou até aqui, não custa nada deixar o like e também compartilhar esse vídeo com os irmãos da igreja, amigos, família, enfim, todos aqueles que desejam aprender a palavra de Deus. E eu te espero na semana que vem, lição 7, 12 de fevereiro, vai ser estudada em classe 2023, Estevão, um mártir avivado, para morrer por Cristo somente estando avivado mesmo, senão não tem essa fé. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.